Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma novidade sobre os processos que discutem aí o superendividamento do consumidor, tá? Essa semana, finalmente, eu posso até chutar que talvez seja o primeiro caso que foi elaborado um plano de pagamento, tá? O plano de pagamento, aliás, o plano de pagamento elaborado por um perito. Ainda não houve homologação do juiz. Eu acho até que esse processo seria o primeiro a ser sentenciado, porque o primeiro plano dele foi elaborado, se eu não me engano, em agosto desse ano. Só que o que aconteceu? O juiz determinou que esse juiz está correto. Esse juiz está realmente seguindo exatamente o procedimento da lei do superendividamento. Só que quando foi lá em agosto, se eu não estiver enganado, foi nomeado perito e o perito elaborou o plano de pagamento. Só que, quando ele elaborou o plano de pagamento, ele foi obrigado, porque já que o juiz deu nenhum parâmetro, a aplicar o decreto 11.150, porque estava em vigor, apesar que o juiz não falou nada. Por quê? Porque o juiz deu a decisão em julho, antes do decreto, e ele apresentou o laudo depois do decreto. Então, o perito ali se achou no direito, por mais que não tivesse decisão nesse sentido, em aplicar o decreto 11.150, que é aquele que regulamentou o mínimo existencial a R$ 303 e também limitou o alcance da repactuação dos contratos, deixando ali apenas os empréstimos debitados na conta corrente e retirou diversos outros empréstimos da repactuação dos contratos, como empréstimo consignado, cheque especial, cartão de crédito, tirou vários tipos de modalidade de contratação para a repactuação dos contratos. E daí o perito, seguindo o decreto 11.150, ele apresentou o plano, tá? Então, eu creio que esse seria o primeiro plano apresentado aqui no DF. Só que eu fui obrigado a impugnar. Por quê? Porque ao final do plano de pagamento, ele deixou para esse consumidor menos de, acho que era menos de R$ 600. E o restante de todo o seu salário, que o bruto dá mais ou menos uns R$ 11.000, deixava com ele apenas R$ 600. O restante foi criado o plano de pagamento. Só que o pior, ele criou o plano de pagamento, retirando o cartão de crédito, retirando o cartão de crédito consignado também, retirando os empréstimos consignados e manteve apenas os empréstimos debitados na conta corrente e ainda retirou os refinanciamentos que esse cliente tinha. Por quê? Porque também o decreto 11.150 retirou essa possibilidade de repactuar os contratos que já foram feitos refinanciamentos, por mais que não está seguindo a legislação vigente, tá? Então ele retirou diversos empréstimos, ficou ali pouquíssimas parcelas. Então, a gente impugnou esse laudo que foi apresentado, esse laudo de pagamento, que foi assim que ele nomeou o seu laudo, argumentando justamente isso, que o decreto seria 11.150, que o juiz, em momento algum, determinou que fosse aplicado o decreto 11.150 na elaboração do plano de pagamento, pedir que fosse incluídas essas dívidas que ele retirou da repactuação, porque o juiz não determinou para retirar dessas dívidas, e mais, vi outras falhas no decreto, no laudo, porque o perito, ele simplesmente, se o banco não apresentou o contrato, a dívida está quitada. O banco não apresentou o saldo devedor, então a dívida está quitada. Ou entendeu que o valor correto é aquele que está lá no contrato, sem nem pedir que os bancos apresentassem o saldo devedor na data que ele for apresentar o plano. Porque tem muitas parcelas que já foram pagas, tem muitas parcelas que não foram pagas, então até nesse ponto eu impugnei também. Porque o perito simplesmente ele presumiu, se não juntou o contrato, está quitado. É até a vantagem para o consumidor. Mas, com certeza, a outra parte, o banco, iria impugnar, olha, ele não quitou a dívida. Então, era sim para essa dívida ser incluída no plano de pagamento. Mas, simplesmente, o perito ele presumiu, porque não tinha o contrato, não tinha o extrato da dívida, resolveu retirar essa dívida do plano de pagamento. Então, a gente também não concordou com isso, porque poderia gerar um prejuízo lá na frente para esse consumidor, tá? Uma cobrança, até pela via judicial ou extrajudicial de um contrato que não foi quitado e não foi incluído no plano de pagamento. Então, a gente fez essa impugnação e agora, depois de praticamente 4 meses aí antes disso, o juiz acolheu a nossa impugnação, falando que, de fato, ele não determinou a aplicação no decreto 11.150 e outro ponto, esqueci de comentar. Nesse laudo anterior também, ele fez os cálculos com juros. E como eu venho dizendo para vocês aqui em diversas oportunidades,
O artigo 104b, parágrafo 4º do CDC fala, é no mínimo o valor principal da dívida com correção monetária. Ah, quer dizer que não é para ser cobrado juros? Não, pode ser cobrado juros, porque a lei fala é no mínimo o valor principal da dívida. Mas quem já está superendividado e a dívida é muito grande, não tem como ser cobrado juros porque não consegue enquadrar nos 60 meses. Se a dívida fosse pequena e desse para enquadrar em 60 meses, aí sim, pode colocar uns juros ali na média de 1% ao mês, 2% ao mês, desde que consiga enquadrar esse plano dentro de 60 meses, que é o prazo máximo que estabelece a lei. Mas como geralmente quem está super endividado deve mais de 300 mil reais e recebe uma média de 5 mil, 6 mil reais por mês, não vai conseguir colocar juros nessas contratações, porque senão não vai conseguir enquadrar essa dívida em 60 meses, que é o prazo máximo que estabelece a lei. Tá? Então, eu impugnei isso e o juiz acolheu a nossa impugnação, falando, ó, de fato, não determinei a aplicação do decreto 11.150, é para refazer os cálculos, apurando o valor principal devido com correção monetária e sem juros. O juiz fez questão de colocar isso na sua decisão, sem incidência de juros. Então, refazer os cálculos, determinou também que não era para aplicar o decreto 11.150, que era para incluir todas as dívidas que foram relacionadas no processo. Então, cartão de crédito, cheque especial, os empréstimos consignados e todas as demais dívidas que foram relacionadas no processo. Daí o processo voltou para esse perito, foi nomeado pelo juiz, e finalmente ele apresentou o plano de pagamento. Agora, no dia 6 de dezembro, ontem, de 2022. E o plano, agora sim, ele atende a decisão judicial e atende o 104b, parágrafo 4º do CDC. Tá? Por quê? Incluiu todas as dívidas, cobrou só o valor principal devido com correção monetária, então retirou os juros, e daí colocou o prazo máximo de 60 meses, que estabelece a legislação. Incluiu cartão de crédito, antecipações pendentes, cheque especial, incluiu toda a dívida para pagar ali no prazo de 60 meses. Eu vou deixar para vocês na tela o resumo do plano que foi apresentado, tá? Só que é o que o consumidor precisa entender, tá? E aqui eu vou falar para todo mundo. Não pense que vai ser criado um plano de pagamento confortável para vocês. Não é bem isso. Da mesma forma que o banco está sendo penalizado por oferecer empréstimos além da capacidade financeira do consumidor, o consumidor também vai ser penalizado em ter feito os empréstimos sem se preocupar se consegue pagar ou não. Claro que tem toda uma explicação sobre isso, a desorganização financeira, tem um efeito psicológico também, faz o empréstimo sem pensar muito, só pensa num efeito imediato, ou às vezes tem um problema na família, ou precisou fazer um empréstimo para algum tratamento, um divórcio. Sim, tem diversas explicações, mas não retira a total culpabilidade do consumidor, porque foi feito empréstimo. Tá? Então, já que o banco vai ser punido e retirar os juros, o consumidor devedor também vai ser, de uma certa forma, punido. Qual vai ser a punição desse consumidor? Olha só, você vai pagar esse plano em 5 anos e acabou a vida de luxo. Tá? Você vai receber o mínimo do seu mínimo para você poder pagar esse plano em 5 anos. Tá? Então, aqui, no caso que eu vou mostrar para vocês, vai comprometer da renda líquida dele R$ 6.825. Vocês vão ver na telinha aí. E daí ele recebe, acho que em torno de 11 mil e pouquinho. Vai sobrar para esse consumidor mais ou menos R$ 2.500. É uma renda boa, tá? Mas para quem recebe 11 mil, mas assim, para quem estava sem salário, tá excelente. Quando ele procurou a gente, não tinha nenhum tipo de salário, porque a renda estava toda comprometida. Então ele vai começar a receber 2.500. Parece pouco, mas olha o tanto de vantagem que esse consumidor vai ter se o juiz homologar esse plano de pagamento. Redução significativa da dívida. Ele ia pagar essas dívidas aqui tudo no prazo ou de 96 meses ou de 120 meses. Tá? Então vai ter redução significativa da dívida, porque reduziu para o prazo de 60 meses e não vai ser cobrado juros. Então, assim, houve redução com certeza aí de mais de 50% do saldo devedor desse consumidor. E, por outro lado, chegou numa situação de superendividamento, sem ter nada de salário, e agora vai começar a receber R$ 2.500 ou R$ 2.800. É pouco, mas ele vai ter que se adequar à sua nova realidade. Pelo menos ele vai saber que daqui a 5 anos, depois que ele pagar esse plano de pagamento, ele não vai dever mais nada a ninguém. Vai estar com seu nome limpo na SPC e Serasa, não vai ter nenhuma ação judicial contra ele cobrando essa dívida, vai quitar
todos os seus credores e vai poder ser recolocado mais uma vez no mercado de consumo e na sociedade para poder ter uma vida normal e com dignidade, tá? Algo que ele não tinha antes desse processo, porque realmente chegou aqui já sem nenhum salário e sem salário, infelizmente, ele acaba sendo excluído do mercado de consumo, ele não consegue fazer nenhuma aquisição, nenhum bem, não consegue fazer nenhuma compra porque não tem salário, tá? Então, ele é uma pessoa que ela foi excluída da sociedade por conta disso. Então, isso até um motivo, foi até o motivo pelo qual foi criada essa lei do superendividamento, porque essa lei não afeta só aquela família, só aquele consumidor, afeta toda a sociedade. A partir da hora que esse consumidor superendividado ele não consegue adquirir um bem, adquirir um produto, está afetando toda a sociedade, porque não vai ter o produtor, a empresa em si, ela não vai ter para quem vender, se daqui para frente muitas pessoas começarem a ficar superendividadas. Então é por isso que foi necessária a aprovação de uma lei, justamente para evitar esse colapso. Então daqui a pouco está todo mundo endividado, sem dinheiro, tá a empresa produzindo e não tem quem comprar, tá? Então é para isso que a lei existe. Então nesse período de 5 anos, esse consumidor vai ter que entender que ele vai ter que viver nessa nova realidade. O que, infelizmente, pessoal, e que eu já tenho notado, é difícil para quem acabou se endividando. Tá? Tem gente que pode receber 30 mil reais e consegue gastar 40 mil reais. Tá? É bem comum atender pessoas assim. Tá? Por quê? Porque sempre está gastando além do que recebe. Tá? Claro que diversas pessoas têm suas explicações, mas às vezes quer manter um padrão de vida que o salário não é condizente para aquilo, não tem condições, tá? Então, com essa lei agora, com esses planos que serão criados ao longo dos meses, dos próximos meses aí, o ano que vem, provavelmente, esse consumidor vai ter que entender, olha, acabou o luxo, você não vai mais poder gastar além do que você recebe. Vai ser criado um plano que vai ficar, igual nesse caso aqui, o perito colocou, é para descontar no contra-cheque dele e na conta corrente. Ele não vai ter a opção de deixar de pagar o plano, não existe essa possibilidade, porque vai ser feito o débito direto na conta corrente dele e direto no contra-cheque. Então ele vai saber que vai ficar durante 5 anos recebendo ali um valor mínimo para ele poder pagar suas despesas e pagar seu plano de pagamento. Então vai ser uma mudança drástica na vida desse consumidor. Mas com certeza, depois desse trauma que ele vai passar e que ele já vem passando nos últimos anos, ele com certeza ele não vai mais passar por isso, porque ele sabe que ele ficou 5 anos, ou até mais tempo, né? Antes de ingressar com a ação já estava super endividado, vai ficar mais 5 anos pagando essa dívida e creio eu que ele não quer mais passar por isso, ele quer ter uma vida digna, sem ficar devendo diversos credores, tendo o seu salário e gastando dentro da sua capacidade de pagamento, e não gastar além da sua capacidade de pagamento, porque se ele ficar mais uma vez super endividado, que a lei, você até pode ingressar com a ação a segunda vez, mas tem um prazo de carência de 2 anos, e eu acho que se ele ficar super endividado na segunda vez, dificilmente ele vai conseguir comprovar a boa-fé dele. Porque a primeira vez, tudo bem, você consegue até comprovar a boa-fé, é algo até presumido. Mas a segunda vez ficar super endividado, já ficaria um pouco mais difícil comprovar esse requisito da boa-fé. Então, dificilmente aí, um juiz ele vai criar um segundo plano de pagamento para aquele consumidor que ingressou com a ação a segunda vez, tá? Depois de passar do prazo ali de 2 anos. Tá? Então, assim, esse acredito eu que é o primeiro plano que foi apresentado de acordo com a lei do superendividamento. Como já é final do ano, provavelmente não vai colocar esse plano de pagamento agora, porque com certeza são diversos credores que vão impugnar esse plano de pagamento, vão falar que não concordam, principalmente porque não foi cobrado os juros dos contratos. Inclusive aqui tem valores que ele pagou muito além do que era devido. Tem 2 contratos aqui, vocês vão ver aí, que ele já pagou muito além do que era devido. Então o plano é para zerar a dívida e não pagar mais nada, da quitação da dívida. Tá? Então, sim, esses bancos, todos aqui, com certeza, vão impugnar, falar que não concorda com o plano de pagamento, falar que ele não está sobreendividado, falar que os cálculos estão errados, vão trazer diversas alegações. E vai ficar a cargo do juiz analisar essas impugnações. Depois disso, analisou as impugnações, ou ele vai acolher parcialmente alguma impugnação dos credores, ou ele vai homologar esse plano de pagamento, e daí os bancos são obrigados a cumprir esse plano de pagamento. Claro que o banco também pode recorrer por outras instâncias. Da mesma forma, se o plano não for homologado por juiz, por algum motivo, vai caber também a parte autora, o consumidor, apresentar um recurso competente para buscar a homologação do plano ou alguma correção da sentença que foi dada. Beleza? Então é isso. Aqui já começa a ser uma luz no fim do túnel.
já tem muitos processos, eu tenho vários processos assim, nas mãos de peritos, para elaboração desse plano de pagamento. Tem muito processo também parado, que acredito eu, que estão parados, aguardando a definição se o decreto 11.150 ele é ou não constitucional, que está em discussão no STF. Então, acho que tem muitos processos que serão julgados depois do julgamento dessas ações que estão lá no STF, discutindo se é ou não constitucional o decreto 11.150. Acho que depois disso vai começar a sair várias sentenças, tá? Porque tem vários processos conclusos para a sentença, justamente por conta disso. E alguns juízes que na minha visão são contra o consumidor, não tem interesse em aplicar essa lei do superendividamento, estão correndo para sentenciar logo e julgar logo tudo improcedente com base no decreto 11.150. Tá? Então, assim, está acontecendo essas duas situações. Mas esse plano de pagamento aqui, na minha opinião, é uma luz no fim do túnel. Já tem mais de um ano que a gente vem trabalhando com essas ações de superendividamento e é a primeira vez que vem um plano de pagamento. Não foi homologado pelo juiz, mas já é um plano feito por um perito nomeado pelo juiz. Até para vocês entenderem que o plano de pagamento não é criado pela parte autora. Quem cria o plano de pagamento é o administrador judicial, o perito, e depois cabe ao juiz homologar aquele plano. Se não houver impugnação, se houver impugnação também, analisar razões e depois fazer a homologação ou não desse plano de pagamento. Então, o plano de pagamento, quem cria não é a parte autora. A gente até começou em alguns casos, em razão de alguns magistrados que entendem assim, que a obrigação é da parte autora apresentar o plano, eu comecei a apresentar o plano de pagamento. Tá? Só que os próprios bancos começaram a recorrer e falaram, não é a parte autora que apresenta o plano. Quem tem que apresentar o plano é um perito, ou é o juiz, entendeu? Então, para você ver que tá tudo muito nebuloso aí sobre esse processo por superendividamento. Muito embora já tenha uma cartilha do CNJ, que foi lançada acho que em agosto ou setembro desse ano, eu já falei sobre ela aqui, onde lá tem o passo a passo, tem explicação de tudo, tem um modelo até do plano de pagamento, tem um formulário lá, tá perfeito, é só seguir aquilo. Sempre eu venho alertando aos magistrados sobre essa cartilha com recomendações do CNJ, mas tem juiz que simplesmente lê a lei, entende, faz a interpretação totalmente equivocada e obriga que a parte autora apresente o plano de pagamento, tá? Mas assim, para evitar e para ver se esses processos começam realmente a ser mais efetivo, tem uma sentença mesmo criando o plano de pagamento, a gente começou a apresentar os planos de pagamentos compulsórios nos autos, tá? De acordo com 104b, parágrafo 4º do CDC. Muito embora a obrigação seja do juiz, mas tem juiz que entende não, realmente quem tem que fazer o plano de pagamento é o perito e está nomeando os peritos. Tem alguns peritos que já teve outros planos que foram apresentados, mas totalmente em desacordo com a lei, tanto fez a impugnação, não concordou e está aguardando de despachar agora nossas impugnações, tá? Então é isso, pessoal. É uma notícia boa. Se não fosse o recesso do final do ano, provavelmente esse caso aqui seria o primeiro. Aliás, esse ano ainda seria criado esse plano de pagamento. O juiz iria provavelmente homologar esse plano de pagamento. Estava tudo caminhando para isso. Mas aí, como vai ter o recesso do tribunal, vai voltar no que vem. Eu creio que lá para janeiro ou fevereiro, o juiz já deve despachar esse plano de pagamento, vai analisar as impugnações que serão apresentadas ao longo dessa semana e a outra semana, que o prazo é 5 dias. E daí, no ano que vem, deve ser criado esse plano judicial compulsório, tá? E eu vou pesquisar, mas eu creio que se esse caso aqui sair a sentença criando um plano de pagamento, vai ser o primeiro no DF. E eu ainda vou um pouco mais além, pode ser até o primeiro no Brasil, mas vamos aguardar, ver se realmente vai ser criado esse plano no próximo mês ou em fevereiro. E eu acho que é o primeiro plano também, que foi o primeiro laudo, pelo menos, né? Que foi criado de acordo com a lei. Não tenho conhecimento de nenhum processo que foi feita uma perícia e que foi realmente criado o plano de pagamento, tá? Muitos processos estão realmente ali fazendo os cálculos, estão com os peritos ainda, ou os cálculos estão sendo apresentados de forma equivocada, pegando apenas o saldo devedor dividido por 60, e não é isso. Isso aí eu posso fazer, entendeu? Não é isso que é para fazer. É para fazer a liquidação antecipada do contrato, retirar os encargos moratórios, dividir por 60, garantir os mesmos direitos que estão nos contratos com os bancos, com os credores. Então não é para ter alteração, não é pegar a dívida e dividir por 60, porque aquela dívida lá não está com a liquidação antecipada, não tem nada disso, tá um saldo devedor, não é isso que é para fazer.
A lei não fala isso. É o valor principal da dívida, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixar mais essa informação que para mim é bastante relevante nessa semana, e se por acaso sair uma sentença homologando esse plano, alguma outra informação importante sobre esse processo, eu passo para vocês, ou qualquer novidade que tiver sobre esse tema aí, superendividamento, que a gente tem atuado bastante aqui em Brasília, eu passo informação para vocês também, beleza? Um grande abraço a todos e não deixe de curtir esse vídeo também, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.